Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Alexander Podcast, o seu mais novo canal de história militar e geopolítica de Israel para o mundo. E hoje falaremos sobre a campanha do Sinai, Operação Kadesh, ou também conhecido como a crise do Canal de Suez de 1956, que foi essa primeira operação à guerra após a Guerra de Independência. Nosso programa, portanto, será dividido em 5 partes. Parte 1, todo o período desde o fim da Guerra de Independência até a campanha do Sinai, 1949 até 56, todo o contexto. Parte 2, falaremos sobre o Canal de Suez em si, que foi o centro dessa crise, digamos assim. Parte 3, falaremos sobre a guerra ou da operação em si, que durou apenas alguns dias. Parte 4, sobre as consequências de tais operações, como veremos. Parte 5, conclusões e análises. Me acompanhe. Após os armistícios em 1949, que Israel assina com o Egito, Jordânia, Síria e Líbano, ainda assim, no entanto, continuam-se infiltrações em Israel, ou seja, ataques terroristas de sabotagem, vindos principalmente ali na área do Mar da Galileia, na Síria, na área da Judéia e da Samária, também conhecido como Cisjordânia, West Bank, que, lembrando, na época pertencia à Jordânia, e de Gaza, do Egito. Tais terroristas, na época, eram chamados de Fedayun. Eles queimavam plantações, atacavam civis israelenses e assim causavam muito prejuízos. Israel, por sua parte, fazia operações retaliatórias. Mas o que aconteceu no começo? Lembrando, foi assinado armistício em 49, então Israel dispensou boa parte do seu exército. As unidades que continuaram eram unidades regulares, ou seja, preparadas para o conflito regular. Elas não estavam preparadas para tais tipos de ataque. Sim, portanto, no ano de 1953 foi criada a unidade de elite 101, que hoje em dia é um batalhão da Brigada Paraquedista. Essa unidade 101 foi criada por Ariel Sharon, que uns 50 anos depois virou primeiro-ministro, e sua especialidade era missões de comando e sabotagem. E nesse contexto nós temos as seguintes operações. Temos o ataque de Hama, na Síria, em 1951, temos o ataque de Beit Jala, temos a Operação Shoshana contra a aldeia de Kíbia, Operação Flecha Preta contra Gaza no Egito, Operação El Kayam também contra Gaza no Egito, Operação Jonathan, Operação Eged, Operação Vulcão, Operação Aleizait, Operação Sair. É claro, nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre a operação. O meu ponto em falar essas é simplesmente para explicar como Israel toda hora tinha a lidar com tais ataques e, portanto, promover operações retaliatórias. A única operação que eu vou falar, para dar um exemplo de tal contexto, foi a Operação de Kíbia. Kíbia era uma aldeia ali perto de Tel Aviv, mais ou menos, na área da Samária. Veio a unidade 101 e no ataque de represália matou vários soldados e policiais jordanianos, também explodiu casas e nessas morreram civis. Então tivemos consequências. Consequência negativa foi que a comunidade internacional condenou. Isso estamos falando de final de 1953, mas consequência positiva, pararam tais ataques ali, vindos da Jordânia, ou pelo menos diminuíram significativamente. Só que o governo de Israel, vamos dizer, foi assim malandro. Ele falou, não foi nosso exército, foram civis descontentes que foram lá e atacaram. Assim como, por exemplo, os russos fizeram na Crimeia em 2014. Só porque os soldados não tinham identificação, eles falaram, não sabemos quem são, é apenas uma milícia local. Isso é um método um método inteligente na geopolítica mundial, você se livrar de responsabilidade, pois mesmo que saibam que é você, ainda assim isso não se compara a uma declaração oficial. E claro, nessas operações, numa delas em fevereiro de 56, Israel entra, os soldados, a unidade 101 entra em Gaza e lá elimina cerca de 40 policiais e soldados egípcios. Então o presidente do Egito, Nasser, ele vê a necessidade de reforçar o seu exército e de se armar. Ele obtém armas da Tchecoslováquia, a mesma que supriu Israel na Guerra de Independência. Em 1956, o presidente do Egito, Nasser, ele toma o Canal de Suez, nacionaliza e assim fecha o Estreito de Tirã para a navegação israelense, e assim negando a Israel o acesso pelo Mar Vermelho, e daí era só uma questão de tempo até ter guerra. Mas para falar disso, agora vamos falar do Canal de Suez. O Canal de Suez ele foi concluído em 1869, após 10 anos de construção, pela França e pelo Egito.
No entanto, alguns anos depois, em 1875, o sultão do Egito, o Khedive, ele estava cheio de dívida, ele vendeu a participação egípcia para a Inglaterra, que obteve 44% das ações. No entanto, novamente, os egípcios descontentes, eles lançam uma revolução em 1882 para expulsar os europeus que estavam lá, principalmente da área do Suez. Valendo lembrar, até 1882, o Egito ele pertencia ao Império Otomano. Ele agia como um país autônomo, mas nominalmente pertencia aos otomanos. Então, em 1882, como resultado dessa revolta, a revolta do comandante Urabi, vem a Inglaterra, intervém e passa a ocupar do Egito e torna o Egito protetorado. E agora o Egito é território inglês. Só que continua mantendo sua autonomia. A única diferença é que agora passou de domínio nominal otomano para domínio inglês. De novo, o foco dos ingleses aqui e dos franceses é o canal de Suez. Pois como é que esse canal ele revolucionou a navegação mundial? Pois até então, para chegar da Europa à Ásia, era preciso contornar a África. Com esse canal, a viagem foi encurtada em vários dias, possibilitando aos ingleses o acesso às suas colônias, principalmente a Índia, também os franceses às suas colônias, principalmente ali a Indochina, né, o Sudeste Asiático, Vietnã, Camboja e Laos. Muito bem. Ok, então agora vamos pular lá para 1952. Lembrando, no capítulo passado, durante a Guerra de Independência de Israel, nós tínhamos o rei Farouk. Em 1952 veio um movimento dos oficiais livres, faz um golpe de Estado e toma o poder. E quem sobe ao poder é o ambicioso e carismático general Gamal Abdel Nasser. E claro, e nacionalista. E ao falarmos de Gamal Abdel Nasser, é preciso ver dois aspectos, o aspecto regional e global. Como assim, Alexander, regional e global? Eu vos explico. No aspecto regional, ele tinha uma ideologia que se chamava pan-arabismo, ou seja, era o ideal de unir todos os países árabes sobre uma só bandeira e república. Quem seria o líder? Claro que seria ele, né, que não é bobo. Então ele tinha esse ideal de unir o mundo árabe. Mas é claro, com isso ele entrava de confronto, pois o Egito era o maior país do mundo árabe. No entanto, com esse ideal, ele acabava entrando em confronto com o Iraque, também era um país árabe forte, poderoso, com bastante petróleo, e também com a Jordânia. Esses dois que eram duas monarquias, cujos reis eram primos e eram apoiados pela Inglaterra. Então, gerava essa oposição à sua ideologia pan-árabe. E no aspecto global é o seguinte, estamos aqui falando do contexto do início da Guerra Fria, na qual se formaram três blocos. Primeiro bloco, o bloco do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e todos seus aliados. Segundo bloco, o bloco comunista oriental, liderado pela União Soviética e seus aliados. E o terceiro bloco, o bloco dos não aliados e neutros. Incluindo-se nesse bloco o Egito, a Índia, a Indonésia, né, países recém-independentes, inclusive até a Iugoslávia, apesar de ser comunista, era desse bloco. Então Nasser, ele sabia que tanto os americanos como os soviéticos, eles queriam influência no Egito, pois como era o maior país do mundo árabe, tendo o Egito ao seu lado, ia trazer significativa influência para tanto um dos dois. E Nasser, que era um sujeito muito esperto, ele começou a jogar com isso. Vamos dizer, quem quer me dar mais, sabe? Não se comprometer com alguns dos lados. E claro, os Estados Unidos gostaria que o Nasser se juntasse ao Pacto de Bagdá ou MEDO, Middle East Defense Organization, uma espécie de ONU do Oriente Médio, que incluía a Turquia, o Irã e o Paquistão, mas o Nasser não se juntou. E isso, portanto, trouxe oposição americana. É preciso trazer aqui também o seguinte, nessa época, que no começo dos anos 50, ele queria construir essa usina hidrelétrica, a usina de Aswan, para gerar energia elétrica e assim incentivar, melhorar a economia do Egito. No entanto, para um projeto tão caro, ele estava contando com o apoio dos americanos. Mas após não se juntar a esse pacto, e também após ao reconhecer a República Popular da China, os Estados Unidos tiram o seu apoio. Então, em 1956, mais especificamente 26 de julho, nós chegamos num ponto crítico. Nasser, ele não tem mais o apoio financeiro para construir essa represa, então o que ele decide fazer, em 26 de julho, ele resolve nacionalizá-la, o que significa tomar a força. Relembrando, essa Canal de Suez era uma empresa de acionistas francesa e inglesa. Portanto, ele move tropas egípcias ao canal e no mesmo dia ele fecha o Estreito de Tirã, ali
ali no Mar Vermelho para a navegação israelense. Esse ato acaba gerando guerra 4 meses depois e acaba gerando uma aliança França, Inglaterra e Israel, no qual o que acontece? Por que gera inimizade contra esses 3 países? O que acontece sobre a Inglaterra? Além da questão de que tomou o canal em si, também tinha a questão de que o Egito estava se opunha ao Iraque e à Jordânia, seus aliados no mundo árabe. Sobre a França, além da invasão do canal em si, né, também tinha a questão de que na época a Argélia estava lutando por independência da França e o Egito estava apoiando ela. E Israel tinha a questão das infiltrações árabes, né, dos Fedayuns de Gaza, e a questão do Estreito de Tirã. Então acaba se criando um contexto que cria o Protocolo de Sèvres, ou o Acordo das 3 partes, em que França, Inglaterra e Israel concordam em atacar o Egito, porém de maneira separada. E aqui é preciso enfatizar, porque a França e a Inglaterra temiam tomar uma ação militar direta contra o Egito? Pelo seguinte, número 1, de qualquer maneira já havia um acordo de que em alguns anos tal canal seria entregue totalmente ao Egito, e número 2, ao nacionalizar o canal do Suez, Nasser ele prometeu pagar todos os acionistas, né, a parte que lhes era devida. Então, portanto, tomar uma ação militar seria, digamos assim, que nem você, em vez do prego, em vez de dar uma marteladinha, usar uma marreta, que conhecemos hoje em dia como ação desproporcional. Por esse motivo, temendo tomar uma ação desproporcional, a França e a Inglaterra criam um protocolo de Sèvres, que eles combinam com Israel o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte plano. Israel invade ali, ataca o Sinai, né, que já tinha ali contas com o Egito, tinha contas a acertar com o Egito, pelos motivos que falaram. Então, no meio do ataque, entra a Inglaterra e a França como uma de pacificadores, falando, ó, param as hostilidades, senão nós vamos entrar. É claro que não colou, né? Todo mundo percebeu a Inglaterra e França como agressores e gerou-se medidas, a quais vamos falar agora, sobre a operação em si. Muito bem, então em 29 de outubro, quase 4 meses depois da nacionalização do canal, Israel inicia a Operação Kadesh, uma operação que Israel ataca o Egito por 4 frentes. 1, atacando ali pela faixa de Gaza, 2, atacando pelo norte do Sinai, 3, atacando pelo centro do Sinai e 4, atacando ali até a ponta sul do Sinai, na cidade de Sharm el-Sheikh. E também, claro, Israel lança sua única operação de sua história de paraquedas. Israel lança paraquedistas no Mitla Pass, né? Passo de Mitla, pois era uma área montanhosa e lá era onde os veículos podiam mover-se. Então Israel, já prevendo que os egípcios iam mandar reforços por ali, Israel lançou a brigada de paraquedistas, os quais posicionaram lá, e lá eles massacraram e emboscaram as tropas egípcias. E, portanto, tal operação foi um sucesso. E após somente 8 dias, ou seja, no dia 5 de novembro, Israel já estava ali na área do canal de Suez. E aí, então, veio a França e a Inglaterra e falam: nós damos ultimato ao egípcio e Israel saírem daí, senão estamos entrando como pacificadores. E aí, então, logo depois começa a Operação Mosqueteiro, Operation Musketeer, que a Inglaterra e França, eles saem bombardeando as bases egípcias, assim praticamente destroem as forças egípcias e desembarcam em Port Said, ali no norte do canal de Suez. No entanto, após alguns dias, por grande pressão internacional, tanto dos seus aliados Estados Unidos como da União Soviética, a França, Inglaterra e Israel suspendem as operações. Agora entramos aqui na parte mais interessante, a parte 4, que são as consequências de tais operações. Operação Kadesh e Operação Mosqueteiro. Então vamos lá, no cenário internacional, o que aconteceu com essa operação? A França e a Inglaterra são muito mal vistos no cenário internacional. Tanto os Estados Unidos e a União Soviética condenam eles, pois os dois criam influência egípcios. E o que acontece? O que os Estados Unidos faz? O presidente Eisenhower fala para a Inglaterra: vocês fizeram isso pelas minhas costas, sem me consultar. E agora, por causa dessa ação que vocês tomaram, e entre outras, vocês estão em grande crise econômica, estão precisando de pedir dinheiro emprestado, né, para o FMI, Fundo Monetário Internacional. No entanto, eu só vou permitir se vocês se retirarem ali do canal de Suez. A Inglaterra concorda e a França, não tendo o que fazer sozinha, também segue atrás. E a União Soviética também condena o seu líder, Nikita Khrushchev, após Stalin, né, um sujeito apaixonado, digamos assim,
assim. Ele, inclusive, ameaça bombardear Londres e Paris. Era uma fanfarronice, claro, mas nessa época, digamos, estamos aqui em Guerra Fria. Então, estava um temor, assim, de que tal ação pudesse gerar o início de uma terceira guerra mundial. Então, por isso foram rápidos em apagar os ânimos. No entanto, também é o seguinte, aqui fazendo parênteses, a União Soviética aproveita nessa época para ir lá e massacrar a Hungria, na qual começa uma rebelião antissoviética. Então eles mandam tropas ali e acabam com aquela rebelião em novembro de 56. Então, portanto, alguns dias depois da operação, ainda em novembro, a França e a Inglaterra se retiram e entram tropas de paz da ONU, tal da UNEF, United Nations Emergency Force, e também Israel rende-se à pressão soviética e principalmente americana de retirar-se do Sinai. O que foi curioso, pois Ben-Gurion, no dia 7 de novembro, ele dá um discurso empolgado de vitória, falando que vamos anexar o Sinai. No entanto, alguns dias depois, algum tempo depois, ao conversar com o presidente Dwight Eisenhower, ele pressiona para sair de lá, de novo, nossos amigos americanos, o Ben-Gurion ele concorda em sair e voltar à fronteira original, uma ação que é muito criticada em Israel. No entanto, obteve duas coisas vantajosas. O Estreito de Tirã foi novamente aberto à navegação israelense, e o Sinai, quem passou a ocupar militarmente, foram tropas de paz da ONU, não o exército egípcio. Tropas essas que iam ficar por mais 11 anos, até a Guerra dos 6 Dias, em 1967, na qual falaremos mais adiante. Muito bem, então chegamos aqui à conclusão e análise do nosso programa, na qual temos 4 pontos principais. Vejam bem, caros espectadores, esse é um episódio em que especificamente a guerra local de Israel encontra-se de acordo com os principais eventos internacionais. Como assim, Alexander? Eu lhes explico. Essa crise do Suez, ela marca o ponto em que a Inglaterra e França já não são mais as potências de primeira linha que eram, né? Agora, vamos dizer, os peixes grandes os Estados Unidos e a União Soviética. E a Inglaterra aprende a não tomar mais ações sem consultar os Estados Unidos antes. O segundo ponto, nós vemos aqui o ponto fraco de Israel. De certa forma, é um ponto fraco até hoje, que é a fraqueza em diplomacia de conflitos. Israel ganha militarmente, mas não ganha politicamente. E apenas pelo pedido e pressão dos Estados Unidos de recuar, Israel recua. Vamos dizer, podemos até entender, ok, vamos fazer um compromisso, quer que eu recue? Beleza, eu vou recuar parte. Agora, recuar todo o território que inclusive era maior do que o próprio Estado de Israel, né? Isso não faz muito sentido. O terceiro ponto, nós temos as forças da ONU, a United Nations Emergency Force, a ocupar o Sinai até 1967, quando o Egito, ao querer atacar Israel, fala para eles irem embora e eles simplesmente vão. E nós temos finalmente o quarto ponto, que é o seguinte: nós aprendemos desse episódio que nem sempre vitória militar é vitória política. Nesse episódio nos mostra justamente ao contrário. Israel, França, Inglaterra, eles venceram militarmente, mas perderam politicamente. E o Egito, no entanto, perdeu militarmente, mas venceu politicamente. E o mais curioso, o que acontece depois desse episódio? Toda essa pressão que os Estados Unidos fez contra a Inglaterra, França e Israel foi para ganhar o apoio do Egito. No entanto, o Egito acaba fechando com a União Soviética e comprando armas delas, né? O Egito acaba fechando com o lado soviético. Então temos aqui uma falha dos americanos na conta dos seus aliados. E você, caro espectador, o que você acha dessa questão toda? Deixa aqui sua opinião. Então, chegamos mais uma vez ao fim desse programa. Espero que você tenha aprendido, que o seu conhecimento de história militar e geopolítica de Israel, inclusive global, sobre a Guerra Fria, tenha sido acrescentado. Ajude o nosso canal a crescer, mande um pix. Se quiser nos patrocinar, entre em contato com a gente, ajude o canal a crescer, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal para você estar à frente naquela conversa com os amigos. Se você quer fotografias de paisagens de alta qualidade em diferentes localidades do mundo, visite o nosso site e nos mande um WhatsApp. E continue acompanhando o seu Indiana Jones Playboy favorito do YouTube, diretamente de Israel para o mundo. Shalom, uleitraot.